Olá, eu sou o Kaneshan e estou aqui para mais um vídeo sobre orientações a objetos. Se você porventura não viu o primeiro vídeo, volta aqui e assiste ele para dar sequência. Nesse vídeo de hoje a gente vai trabalhar os conceitos de comportamentos, erro no pointerception, a função scanner, como receber dados do teclado, o método toString, a função equals e o hashcode, o conceito. Temos bastante coisa para ver, pega uma água e vamos lá. Então se você já tem um projeto aí na tua máquina, que a gente vai continuar, vamos ver aqui o que a gente vai começar trabalhando. Nós começamos fazendo um cadastro para um aluno, onde a gente colocou alguns dados, e em especial a gente trabalhou com construtores, funções gets e setters, e na função main nós adicionamos alguns campos aqui, como nome, idade e nome da mãe. Quando a gente fala em aluno, a gente tem alguns comportamentos em especiais. Então quando falamos em aluno, aluno tem notas. Vamos colocar mais 4 propriedades aqui. Então private, nota do tipo double, porque tem casas decimais. Então nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Já vimos como gera getters e setters, né? Então eu vou colocar aqui o cursor aqui no final. Source, generate getters e setters para as 4 propriedades. Ok, geramos. Vamos salvar, Ctrl S. Se a gente for adicionar aqui os valores para as 4 notas, a gente pode vir aqui, ó, aluno, ponto, set, nota 1. Vou passar aqui, por exemplo, nota 6.5. Nota 2, 7. Nota 3, 8. Nota 4. E passo aqui agora 8.4. Beleza? Posso pegar agora e apresentar essas notas para vocês verem aqui. Sysalt, aluno nota 1, get nota 1, né? Sysalt, aluno nota 2. Vamos salvar e vamos rodar. E a gente vê aqui, ó, as notas 6,5, né, que eu coloquei, a nota 7, 8 e 4. Beleza. Temos essas 4 notas. E agora o que a gente tem que fazer é calcular essas notas. Então, quem que vai calcular? Vai ser um método. É um comportamento da classe aluno. Então, aqui no final, a gente pode vir aqui, depois dos getters e os setters, e podemos colocar a função, né, ou um método, para poder fazer esse cálculo. Então, como ele é um método, o método vai ser chamado de fora dessa classe aluno, a gente vai colocar como public. E aí, qual que é o tipo de retorno? Ela é um procedimento ou é um retorno? Eu vou pensar que ela é uma função que tem um retorno, porque se eu vou chamar o método calcular média, eu quero saber qual que é o retorno dessa média, desse aluno. Então eu vou colocar assim, que vai ser um retorno tipo double, e eu vou colocar aqui um nome, uma ação, né? Então qual que é a ação desse método? Calcular média de aluno. Abro e fecho. E abro e fecho chaves. Pode ver que está bem aqui no final. Qual que é o objetivo dela? É retornar o cálculo. Então, retornar o quê? A somatória das 4 notas. Nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4. Tudo isso somado, aí eu vou utilizar os parênteses para dar prioridade aqui, né? Divididos por 4 notas. Salvei. Agora, quando eu voltar aqui no main, eu vou pedir para apresentar o cálculo dessa nota do aluno. Vou colocar Sysalt. E vou colocar uma máscara, ó, média do aluno. Vou dar um espacinho aqui, ó. Mas eu vou chamar a referência ao objeto de aluno, ponto, e quando dou o ponto, ó, já apareceu aqui o método calcular média aluno. Ó, salvei aqui. Quer ver só de curiosidade? Se eu voltar aqui e colocar como private, salvar, ó, ele já acusou um erro aqui, ó. Por quê? Porque esse método deixou de ser público, então ele só é acessado de dentro da nossa classe. Então eu volto aqui e coloco o public de novo e ele vai voltar a acessar. Vamos rodar e ver se esse programa funcionando? Rodei, ó, agora ele apareceu, ó, média do aluno 7.475. Então, dessa forma, você já tem
um comportamento sendo acessado, você joga responsabilidades. Uma das regras do Clean Code é você trabalhar métodos que sejam essenciais numa resolução de um problema ou de um resultado. Qual que é o problema que a gente tem aqui? É calcular a média do aluno. Eu gostaria de saber se esse aluno está aprovado ou não. Então eu posso fazer um outro método colocando essa responsabilidade. E aí, qual que vai ser esse método? Eu vou vir aqui e vou colocar, public. Eu quero saber se ele está aprovado ou não. E geralmente, quando tem duas possibilidades, aprovado ou reprovado, eu posso trabalhar com um método do tipo com um retorno boolean. Então, public boolean. Puxo aqui e eu quero saber se, situação aprovado aluno, né? Ou eu posso colocar até assim, aluno aprovado? Tipo uma pergunta, né? Abro e fecho aqui o colchetes e eu vou colocar o seguinte, double, eu vou pegar a média. Qual é o valor dessa média? Eu vou declarar uma variável média aqui dentro desse método. E como que eu vou saber qual é a média? Eu vou pegar o calcular média aluno. Ponto. O retorno desse método, eu vou saber se ele está aprovado ou não. Como é que eu sei? If, se a média for maior ou igual a 7, ele vai estar aprovado. Então, se ele está aprovado, deu sucesso. Então, retorna verdadeiro. Return true. Se não, abro e fecho chaves e coloco return falso. Duas possibilidades. Só tem essas duas possibilidades, né? E agora eu vou voltar lá no main e vou utilizar esse método. Então eu vou fazer aqui um sysout. Aqui, sysout. Eu vou com essa situação. Vou concatenar aluno ponto aluno aprovado. Uma pergunta. Vamos ver? Rodando de novo. Situação do aluno true. A gente sabe aqui que ele está aprovado. Mas será que o usuário final vai entender? Não vai entender, né? Então a gente tem que fazer uma máscara. Muitos desses casos, assim, quando a gente está no back-end, vamos dizer que a gente está no back-end, né? Porque a gente está colocando aqui regras de negócio do lado do Java. Quando você está mexendo numa tela de web ou uma tela de mobile, você tem acesso à chamada desses métodos, mas a regra, como está sendo validado, às vezes você não tem. É uma separação, né, do back com o front. Então, assim, eu estou recebendo ali uma verdade, eu sei que está aprovado. Então eu posso fazer uma máscara no front-end, vamos dizer que a gente está fazendo isso. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar o operador ternário. O operador ternário é como se fosse um if ou else, né? Eu tenho duas possibilidades, Se porventura o que retornou aqui for verdade, como foi esse caso aqui, o que eu venho aqui? Eu coloco ponto de interrogação, abro e fecho aspas duplas e vou colocar aprovado. Mas caso ele não esteja aprovado, eu coloco 2 pontos e eu coloco a mensagem de negação, reprovado, né? Vamos salvar. Ele está dando esse errinho aqui. O que é que está acontecendo? Eu tenho esquecido de colocar os parênteses aqui, então eu vou colocar os parênteses para ele entender. Pronto, daí sumiu o erro. Então, parênteses aqui. Vamos rodar de novo. E a situação do aluno agora está aprovado. Vamos fazer um teste? Vamos colocar aqui um valor de uma nota que ele fique menor do que o 7 ali, né? Então eu vou colocar aqui essa última nota, por exemplo, ele vai dar ali 5. Salvo, vou rodar, 6.625, então ficou reprovado. Então dessa forma aqui, você viu a aplicação de comportamentos. Um dos erros muito comuns que a gente vê no dia a dia é o tal do Null Pointer Exception. Vamos dizer assim que, porventura, quando estava aqui declarando, você colocou esse aluno aqui e esqueceu de fazer a referência, ponto e vírgula. Ele já vai dar esses N erros aqui. Que ele está falando aqui, que não foi inicializada a variável, né? Então eu venho aqui, eu vou colocar assim, igual a null. Vou jogar um valor null aqui, daí ele vai parar de dar o erro. Vou rodar de novo o programa. E ele vai dar essa exceção aqui, Null Pointer Exception, que ele foi tentar invocar aqui o setNome, mas ele não teve nenhuma referência. O que é aquela ideia, né, da referência? Eu tenho que fazer uma referência lá à nossa classe. Então eu vou instanciar de fato um objeto. Então eu venho aqui
e coloco o new, né, e daí ele vai sumir essa mensagem. Então, quando você vê esse erro, se atente, às vezes você pode ter esquecido, é um erro às vezes comum no dia a dia. Agora eu quero mostrar para vocês como que seguia esse objeto na memória. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou comentar esse trecho até aqui e vou fazer isso aqui. Ó. Eu vou vir aqui, ó, dar um sysout, sysout, e vou colocar aqui, ó, aluno. E eu vou pedir para mostrar esse aluno aqui. Vamos ver o que acontece. Ó. Eu rodei, olha aqui o que aconteceu. Ó. Ele mostrou o aluno. Ó. A model aluno tem esse valor. O que significa isso aqui? Ó? Isso aqui é uma referência ao objeto na memória. Então, quando você vê isso aqui, ó, como que se comporta esse objeto na memória? Ele tem um endereço. Ah, então, se eu fizer um outro teste aqui, ó, por exemplo, eu vou vir aqui, eu vou colocar aluno, e ele vai receber como new aluno. Ó. E eu vou pedir para mostrar novamente essa informação aqui embaixo. Ó. Olha, aluno, ele tem um valor numa memória e outro valor num outro espaço de memória. Se porventura eu pegasse e comentasse isso aqui, ó, ele aparece o mesmo valor. O que eu quero dizer com isso? Que você tendo uma variável e você fazer uma referência à classe, ele vai fazer essa instância desse objeto aqui em diferentes lugares da memória. Então é como se você estivesse sobrescrevendo essa memória, esse valor, ok? Então sempre lembre disso, ó. Quando você tem um valor e você instanciou mais de uma vez, essa instância ela faz uma referência numa outra posição da memória do seu computador. Isso que você acabou de ver, ele vem da onde? Ele vem de uma função chamada toString. Por default, aconteceu um toString aqui. O que eu quero dizer com isso? Que isso aqui que você colocou é a mesma coisa que se tivesse colocado isso aqui, ó, toString, ó. E eu vou lá e coloco toString. Rodo. Ó, ele mostra por default qual é o endereço da memória de cada um dos objetos. Quer ver que uma coisa interessante? Ó, se você vier aqui no seu aluno, você tem aqui esse source. Você consegue gerar a função toString. E quando você vai gerar isso aqui, eu vou pedir para mostrar todas as informações referentes às propriedades que tem aqui dentro dessa classe. Olha só que detalhe, ó. ToString é o que você já chamou aqui, por último. Só que você colocou essa chamada do override, que é o quê? É você sobrescrever um método. Esse método já existe por default aqui dentro do Java. Só que quando você coloca essa anotação override, você está mudando o comportamento por default. Quer ver agora? Ó? Eu vou rodar de novo. E você vai ver todos os campos aqui. Você mudou esse comportamento. Agora, se eu pegar porventura e descomentar isso aqui, e eu tenho aqui o aluno, né? Eu vou chamar o aluno aqui embaixo, ó. Deixa eu até pegar e remover essa linha aqui. E vou jogar aqui embaixo, ó. E vou rodar de novo. Você vê, ó, essa primeira linha aqui do toString, que está vazia. Aí a gente pegou e setou os valores, mostramos os valores, né? Que é o que está acontecendo aqui, a média. E aí, por último, ó, você consegue ver, ó, essa chamada ao método toString. Só que agora, ó, como você setou os valores ali, né, para algumas propriedades, ele aparece aqui, ó. Então, isso aqui pode ser algo interessante para você. Em algum momento, você mudar o comportamento default que tem dentro do Java, método toString. O próximo método que é muito utilizado no dia a dia é o equals, que é igual. Quando a gente vai comparar, por exemplo, um valor de string, você utiliza equals.
É como se fosse o operador igual igual, só que como a string é um equals. E se eu, porventura, tiver necessidade de comparar dois objetos que foram instanciados? Eu também vou utilizar o equals. Então aqui nesse exemplo eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui um aluno 1, aonde esse aluno 1, ele vai se chamar, aqui, set nome, ele vai se chamar Ricardo. E eu também vou ter agora também um aluno 2. Aluno 2, igual a new aluno. E eu vou dizer que esse aluno 2, ele vai ter o nome também de, por coincidência, Ricardo. Porque a gente pode ter, né, alunos com o mesmo nome. E aí eu vou fazer uma pergunta. Eu tenho dois objetos, aluno 1, aluno 2, instanciados de aluno. Será que se eu comparar a variável aluno 1 com o aluno 2 vai ser igual? Eu e você sabemos que são diferentes, porque um aluno 1 é o Ricardo e o aluno 2 também é Ricardo. Vamos ver o que o Java vai entender. If, eu vou fazer a pergunta. Aluno 1 é igual, equals, ao aluno 2? Olha só, ele está esperando um objeto. Nós estamos passando um objeto chamado aluno 2. Se for igual, mostra para mim a mensagem que são alunos iguais. Alunos são iguais. Se não, sysout, a gente vai falar que são alunos são diferentes. Vamos ver o que vai dar essa comparação. Vamos rodar. Alunos são diferentes. Você pode estar se perguntando, como que ele sabe que é diferente? Porque o nome é igual, né? Tanto do aluno 1 quanto do aluno 2. Você lembra lá do tal do toString, que tinha um endereço lá da memória? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos colocar aqui um breakpoint. 2 cliques aqui você coloca um breakpoint. Aí você vem aqui, ó, e roda em modo debug. Quando você faz isso, ele vai mudar a perspectiva para modo debug e você vai conseguir ver tudo que está sendo criado, gerenciado aqui pela JVM. Nesse caso aqui, a gente foi criando uma variável chamada aluno1 e uma variável chamada aluno2. Quando você coloca o mouse lá em cima, você vê, ó, os valores que tem dentro desse objeto aluno1. Ó. Por enquanto só tem o nome. Ó. Todo o restante ele está diferente. E o aluno 2, quando você coloca o mouse, você também vai ver a mesma coisa. Só o Ricardo que está com um valor no nome. Só que tem um detalhe, olha. Aluno 1, quando você colocou o mouse, ele falou, ó, model.aluno e uma sequência aqui. E o aluno 2 também tem uma sequência. Essa sequência é o tal do endereço da memória que a gente viu lá no toString. E aqui, quando você coloca o mouse, ó, aluno 1 tem esse valor. Aluno 2 tem um valor diferente. Então aqui não é para ser igual, né? Rodar, ó, ele já caiu ali no else. E aí ele mostrou que são alunos diferentes. Quando que isso é importante? Talvez quando você vai precisar remover algum objeto de alguma lista, por exemplo. Às vezes você tem uma lista de objetos do tipo aluno e às vezes teve uma mudança num desses objetos, vai entrar numa lista, vai atualizar, então daí dessa forma que vai ser gerenciado a tua lista. Isso aqui a gente vai ver mais para frente. Vamos utilizar agora um método chamado hashcode. O que é o hashcode? É quando você quer fazer a validação para ver se os objetos são realmente iguais. Então você vem aqui no source, coloca hashcode and equals. Eu, por exemplo, aqui, eu vou desmarcar, eu vou colocar aqui somente um nome, tá aqui validando. Equals, ó, equals, equals. Da onde que é esse equals? É o equals que você, por exemplo, está usando aqui, ó. Ele está dando que são diferentes na nossa último teste, né? Vamos rodar de novo? Olha só a diferença. Ele falou que são iguais agora. E antes estava dando que eram diferentes. O que é isso? Ó? Quando eu vou fazer comparação com objetos, eu tenho que falar como que eu sei que um objeto é diferente. O interessante
é que você faça um hashcode por todos os campos. Aí dessa forma você saberia de fato que esse objeto com outro objeto são realmente diferentes. Você vê, eu coloquei apenas o nome aqui para essa validação. E aqui ele já mudou a informação. Ele falou que são iguais, mas são alunos diferentes com o mesmo nome. Se eu porventura vier aqui agora, ó, eu vou apagar esse hashcode e essa equals. Eu vou pedir para gerar novamente. Que para comparar os objetos tem que ter no mínimo nome e CPF, porque o CPF é um campo diferente, né? Salvei e vou rodar de novo aqui, ó. Olha, são iguais, tá dizendo que são iguais. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu venho aqui no aluno 1 e vou setar o CPF. Vou colocar 11 caracteres. Como ele está esperando uma string, né? Coloco entre aspas duplas. Bem, até o momento está dizendo que são iguais. Vou rodar de novo. E agora, ó, são diferentes. Por quê? Porque ele entendeu que os valores que tem no aluno 1, eles podem ter o mesmo nome que o aluno 2, mas o CPF é algo diferente. Vamos dizer assim que eu estava fazendo o cadastro de um aluno menor de idade e porventura usou o CPF do pai. Ctrl C, Ctrl V. Vou rodar agora, ó, e ele vai dizer que são iguais. Ele comparou iguais. Então, por essa questão, você usa aqui o hashcode. Quando você estiver desenvolvendo, você vem aqui e coloca, ó, source, hashcode, seleciona todos os campos e deixa todos os campos. Ele vai comparar todos os campos que tiver dentro desse objeto. E se eu rodar de novo aqui, ó, ele vai continuar falando que são iguais, mas, né, vamos dizer o seguinte, que a nota é diferente. Então, vamos assim, ó, aluno 1.7, nota 1, colocou lá que ele tirou 6. E o aluno 2, 7, nota 2, tirou 7 na primeira nota. Vamos rodar. E agora ele vai falar que são alunos diferentes. Então, por isso que você usa o hashcode e o equals. Você também aqui fez o quê? Você sobrescreveu o método equals. É algo que você não tinha feito antes. É algo mais complicado, assim, né, o conceito. Então isso aqui é algo que você tem que lembrar, que quando você estiver fazendo tua classe, já deixa lá, gera teu hashcode, gera teu equals para ele poder comparar. Um dia, se você precisar fazer uma comparação de objetos, ele vai saber que são objetos diferentes. E para a gente ir fechando o assunto, para deixar mais interessante, a gente sempre foi colocando aqui os valores setando na mão, né? Mas e aí, como é que faz para receber esse valor, para a gente fazer um input do teclado? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos vir aqui no começo da main e vamos chamar aqui uma classe chamada scanner. Que é o que? Scanner. Uma classe que nos acessória para poder fazer entrada e recebimento de valores, né? Então aqui, ó, eu vou dar um nome de variável ler e eu vou setar aqui uma instância da scanner. E olha só, ele já está recebendo aqui, ó, como um file source, um input. A gente vai fazer um input, né? Então, ó, o que eu vou imputar aqui, ó? Vou vir do sistema operacional system.in. Vai ter um input aqui, ó. E agora o que eu posso fazer, ó? Declarei ali o aluno 1. Eu tenho aqui as notas. Nome, CPF, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4. Eu vou declarar variáveis auxiliares aqui pra gente. Agora o que eu vou fazer aqui, ó? Quando eu rodar esse programa, eu vou pedir para ele inserir os valores, ó. Sysout, vou colocar, ó, informe, o nome, 2 pontos. Quem que vai receber nome? A variável nome, né? Olha aqui, ó. Variável nome vai receber. Quem é que recebe os valores? A variável ler, que é o do tipo scanner. Então eu vou fazer, ó, a variável ler vai acessar o sistema operacional, né? E vai fazer o quê? Um next. Ele vai receber um conteúdo do tipo string, ó, next, ponto e vírgula. Quando eu recebi, o que eu faço com essa variável? Eu posso setar aqui dentro, ó, passo o conteúdo dentro do set. É uma forma de fazer. Ah, eu tenho mais valores que eu quero receber? Tenho. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, o CPF, né? Aí agora que é diferente, ó, nota é nota 1, né? Nota 1.
vai ler, só que aqui não é um tipo string que a gente vai receber, né? É next, olha só, ele já tá até entendendo, ó. Next double, ó. Ele vai passar um conteúdo em forma de double. Beleza, a gente então tá recebendo aqui todos os conteúdos, a gente vai passando aqui, ó, então no lugar do set, ó. Ó, eu vou passar aqui, ó, CPF. Vou passar o conteúdo da variável CEP, nota 1, nota 2, 3, 4, né? Vamos ver se vai dar certo isso aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou comentar esse trecho aqui e vou puxar as informações referente ao aluno aqui, ó. Vou pegar e puxar esse trecho pra cá. Aqui tá dando errinho, né? Por quê? Porque eu tenho que colocar aqui, ó, aluno 1, né? Vamos ver se vai dar certinho, ó. Vou rodar, ó, já bateu aqui, ó, informe o nome. Vou colocar lá, Ricardo, CPF. Passei um valor, nota 1, 6. Esse 6, eu vou colocar 6.5, ó, que a gente sempre estava colocando 0.5 ali, né, ó. Quando eu der o Enter, ó, ele deu um erro, ele deu uma exceção. Nossa, mas que estranho, né? Porque a gente sempre estava colocando ali o 7 como um ponto, né? Só que acontece, quando você utiliza o scanner ali, ele vai pegar as configurações do sistema operacional que você usa. Aqui nesse caso tá português Brasil, né? Então ele entende que você está passando um 6,5 ali. Então, ó, se eu colocar 6,5, ó, opa, informe nome, Ricardo, CPF, informe nota, 6,5, ó, ele não deu erro. O que está acontecendo aqui? Se eu pegar e colocar para debugar, eu vou colocar um debug bem aqui, ó, e peço para debugar. Vai mudar a perspectiva, né? Tá ali, ó, como se estivesse tendo até um teste de mesa, né? Ele declarou aqui a variável ler, né? A nome ainda não tem valor, né? Não está aqui sendo utilizado. Vamos lá, vamos pedir para seguir. Próximo passo, informe o nome. Ricardo. Vamos lá. Você pode clicar aqui, você pode apertar F6 também, que ele vai indo passo a passo também aqui, tá? CPF. Agora aqui, momento decisivo, ó. 6,5, eu tinha colocado aquela hora, né? Dou um Enter. Essa nota 1 ainda não apareceu aqui, né? Quando eu dou o Step Over aqui, ó, ele gerou a variável nota 1 e olha o valor que ele colocou, 6,5. Automaticamente, ele converte o valor que tem vírgula para o valor do double primitivo. Essa é uma mágica que acontece aqui, né, na nossa JVM, aqui nessa conversão. Já é algo que tem o scanner tá mapeado ali. O que isso quer dizer? Se porventura você estivesse utilizando um sistema operacional, vamos dizer, que utilizasse ideogramas, japonês, coreano, chinês, ele também ia fazer essa conversão. E a gente pode seguir aqui, ó. Eu vou desabilitar aqui o debug e vou pedir para ele correr normal, ó. Nota 2, 5, 7, 6, 8, e ele calculou aqui certinho, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ricardo, 0, null, ele tem alguns valores que não tem valor, né? Aqui, ó. Vamos ver o que é que tinha aqui, ó. Idade, eu não pedi a idade, né? Não pedi o nome da mãe, deu null também. E aí ele começou a aparecer aqui as notas, ó. Então, dessa forma, você está recebendo os valores aqui, ok? Se você quisesse fazer uma máscara, você podia vir aqui no System e colocar, ó, aluno, 2 pontos, espaço, concatena com o sinal de mais. Pode colocar ali, por exemplo, a idade. E aqui, ó, aluno, idade, null. Então, dessa forma, você consegue pegar e fazer a leitura dos valores referente ao teclado. Então, com isso, a gente fecha o nosso vídeo. Você viu que eu sumi, deu uma travadinha a câmera. A gente trabalhou nesse vídeo a parte de comportamentos em classe. Vimos como é importante trabalhar com pequenos métodos, pequenas responsabilidades pelo nosso clean code. A gente viu também a questão referente ao null pointer exception, que às vezes a gente pode esquecer de instanciar uma referência classe.
A gente viu também como fazer a leitura de valores pelo teclado, né, utilizando a classe Scanner, e também a gente viu como é importante também a questão do toString, que às vezes a gente tem que comparar diferentes objetos e como que a gente faz essa comparação, porque cada objeto ele ocupa uma referência na memória RAM. Além de fazer essa comparação com o método equals também, né? E aí a gente viu também de hashcode. Por que é tão importante utilizar o hashcode quando a gente está gerando uma classe? Porque às vezes a gente tem valores que se repetem em diferentes objetos e podem nos enganar. Aqui nesse exemplo do aluno, vai que um aluno tem o mesmo nome, mesmo CPF de responsável, mesmo nome de mãe. O que pode diferenciar ali é questão referente às notas, né? E mais para frente a gente vai ver também outras formas também, quando tiver banco de dados. Se esse vídeo te ajudou, comenta. Ficou com alguma dúvida? Deixa também seu comentário. O código vai estar disponível aqui. E até o próximo vídeo, onde a gente vai evoluindo esses nossos exemplos aqui de orientação a objetos. Obrigado e até a próxima!